A gente vai dar continuidade, então, no último desafio de vaga, que se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima deste vídeo, beleza? É um desafio de vaga para sênior. Então, se liga só, deixa eu trocar a perspectiva e vamos ler a etapa 2 daquele desafio. Mas não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais e ativar o sino de notificação para que você receba mais vídeos como este. E se você está gostando realmente aqui do canal, deixa um comentário para mim, eu fico muito feliz em ler os comentários de vocês e também respondê-los, beleza? Agora, trocando a perspectiva e se liga na etapa 2. Vamos lá, etapa 2 do último desafio. PostgreSQL, delete e vacuum na prática. Agora vamos para o banco de dados. Explique o que acontece quando você deleta linhas no PostgreSQL. O espaço é liberado imediatamente? Essa foi a primeira pergunta. O que são tuplas mortas? E qual a diferença entre vacuum e vacuum full analyze? Então vamos lá. O espaço ele é liberado imediatamente, pessoal. O que vocês acham sobre isso? O que acontece no Postgres quando você dá um delete numa linha? Então, eu vou colocar aqui, delete, beleza? O meu entendimento disso, tá, gente? Quando você executa um delete no Postgres, a linha, vamos botar aqui, ó, a linha, ela não é fisicamente removida da tabela, tá? Ela recebe o que a gente chama de flag, chamada linha morta. Vamos botar assim, linha morta, tá? Ou tupla morta, que é o que está aqui, né, no próprio desafio. Então, eu vou colocar aqui tupla morta. Isso significa que a partir daquele momento, a linha ela deixa de ser visível para novas transações. Ou seja, ela continua ocupando um espaço em disco, porém a linha não vai ser retornada quando a gente fizer uma query, quando a gente for fazer um select. O Postgres, ele trabalha mais ou menos assim, pessoal. Ó, você tem aqui, deixa eu tirar aqui, ó, digamos que isso aqui é uma tabela no nosso banco de dados e aqui eu tenho várias linhas, beleza? Então, eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três. Quando a gente faz, então vamos botar aqui, ó, ID 1, ID 2, ID 3. Quando a gente faz um delete where ID 2, por exemplo, o que o Postgres faz? Ele vem aqui e marca apenas essa linha como tupla morta, tá? Como removida. Ele habilita uma flagzinha onde a tua tabela ela vai ter passar deste status para isso daqui, ó. Então, ele vai ter isso aqui dentro da tabela. Ó, exatamente isso daqui. Ou seja, vai ficar ainda um espaço guardado na memória. Por isso que ainda o banco continua com o mesmo espaço. Se a gente for fazer um select lá no banco para ver em tamanho, né? E essa operação a gente vai ver que mesmo fazendo um delete no ID 2, ele vai manter um espaço aqui reservado, um espaço vazio, semelhante a um objeto que você não matou ele corretamente no Java. Você não adicionou um null para ele lá, enfim. Daí, no Postgres, existe o que a gente chama de vacuum. O que é o vacuum? O vacuum, quando tu roda o comando do vacuum, ele daí sim, ele vai ver todas as linhas que estão marcadas com a flag de tupla morta e vai pegar e fazer isso aqui, né? Pronto. Então, a partir do momento que eu rodei o vacuum, o meu banco se normalizou. Ou seja, diminuiu de tamanho. Ele de fato fez o delete, tá? Então, eu vou botar aqui após o
vacuum. É com assim, certo? É isso aqui. Basicamente, isso já responde essa pergunta aqui da etapa 2. E daí, eles colocaram assim, ó, qual a diferença do vacuum e do vacuum full analyze? A diferença é o seguinte, ó, que o vacuum, ele não é blocante. Tu pode rodar ele normalmente que não vai bloquear. O vacuum full analyze, ele precisa dar lock na tabela. Então, esse carinha aqui, ele é um processo do tipo muito pesado, porque ele tem que pegar para cada tabelinha e executar um lock table. Isso significa que você não vai conseguir fazer operações no seu banco de dados até que o Postgres termine de fazer o vacuum naquela determinada tabela, certo? É basicamente isso. Daí, pessoal, se a gente for olhar aqui na etapa 2, está assim, ó, mostre na prática, crie uma tabela, insira 1 milhão de registros, faça updates e deletes, porque a parte de, como é que eu posso explicar? A parte de delete, de deixar a linha como marcada como tupla morta, também acontece com updates, tá? Para gerar tupla mortas, faça a comparação, compare o tamanho antes e depois de rodar um vacuum. E daí que eles deram até uma dica, ó, use o Page Size Prairie para ver a diferença no espaço. Então, o que, que eu fiz aqui, pessoal? Eu estou com o meu PGAdmin, tá? Eu criei uma tabela em portuguesão mesmo aqui, exemplo vácuo. Inclusive, eu passo isso na disciplina de gerenciamento de dados 2 na universidade. Então, por isso que eu sei também, né? Então, criei uma tabela, exemplo vacuum. Ela tem um ID, ela tem um código, ela tem uma quantidade e ela tem um marcado aqui que é um boolean. Vou rodar. Eu criei um banco aqui no meu PGAdmin chamado vacuumx. Então, eu vou rodar a tabela. Beleza, rodei a tabela. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou inserir 1 milhão de linhas. Então, insert into na tabela exemplo vacuum, com código, quantidade marcado. O ID não está aqui porque ele está como Big Serial Primary Key. Fazendo um select com dados randômicos aqui, usando o Generate Series do próprio PG. Então, vou inserir 1 milhão de linhas. Vamos lá. Rodou 1 milhão de linhas, levou 3 segundos. Agora eu vou fazer alguns updates para criar as tuplas mortas e os deletes, né? Então, vou pegar aqui, vou rodar o meu update. Rodei o update. Agora eu vou rodar o delete. Em algumas tabelas. Rodou o delete. E agora eu posso usar o que a dica falou. Então, eu vou fazer um select para pegar o tamanho real, o tamanho do heap e o tamanho dos índices deste meu banco de dados aqui. Então, eu vou rodar esse select e ele vai mostrar aqui que eu tenho 118 MB, 75 MB e 43 MB. Então, vamos botar aqui 118 MB é o nosso tamanho total. Eu tenho 75 MB, que é o tamanho do heap. E eu tenho 43 MB, que é o tamanho dos índices. Pronto. Agora eu vou rodar um vacuum. Para rodar um vacuum, o que, que eu posso fazer? Eu posso vir aqui com o botão direito, tá? Tem o Maintenance aqui do PGAdmin. Então aqui eu tenho as opções de vacuum. Ó. Vou rodar um vacuum Full Analyze, tá? Vou rodar isso aqui. Vou dar um OK. Ele startou o processo, terminou o processo e agora eu vou fazer um select para ver de fato o tamanho do meu banco de dados depois do vacuum, né? Então eu vou rodar aqui, ó, já ficou com 63 MB de tamanho total, ficou com um heap de 46 MB e ficou com um tamanho dos índices de 17 MB, ou seja, ele de fato eliminou as tabelas. Eu poderia ter feito o select antes de fazer o update e o delete, né? Mas tudo bem, já deu para notar como é que funciona a parte de manutenção do banco de dados. Um detalhe importante, tá, a se falar aqui é que existe uma configuração, deixa eu ver se eu acho onde é que está instalado o meu PGAdmin aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Dá para ver, será? Deixa eu ver o tamanho da fonte, acho que dá. Eu acho que o
o meu banco está em library. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não sei onde é que eu estou instalado meu Postgres aqui agora. Deixa eu ver se eu acho. Locate nhba.conf. Tá. Beleza, ele está em cd barra library barra Postgres 12. Vamos pegar o 12 mesmo. Data. Beleza. Aqui eu tenho um arquivinho chamado PostgreSQL, na real, postgresql.conf. Se eu for entrar nesse arquivo aqui, a gente vai ver que existe um... Peraí, Ctrl W. Existe uma propriedade, tá, de configurações de vacuum. Então, deixa eu procurar de novo aqui, que eu quero achar o Auto Vacuum. É que eu não me lembro de cabeça com a Auto Vacuum. É tudo junto, ó. O Auto Vacuum, por padrão, ele está desabilitado. Tá vendo aqui? Tem um cerquilha na frente. Essa configuração aqui é muito importante. O Auto Vacuum é perigoso estar habilitado com ON. Justamente por quê? Porque ele vai fazer o Vacuum Full Analyze no seu banco de dados e pode ser que o Postgres identifique que tem muitas tuplas mortas e acabe rodando o Vacuum Full durante o horário de expediente. Então, geralmente o certo é você, no teu próprio sistema, criar uma rotina de vacuum para ele executar em horários de não pico, né? Tipo na madrugada ou depois do horário comercial, enfim, onde o teu sistema não está transacionando, assim, por assim dizer, tá? Então, muito cuidado com essa flag, beleza? Eu acho que essa aqui é a etapa 2, então se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo e até o próximo. Fui, valeu!